como foi feito o clássico Kickboxer, O Desafio do Dragão, com Jean-Claude Van Damme. Sou eu! Quer saber os segredos de cenas como a dos chutes na árvore? Dessa vez eu tive a honra de trocar mensagens com o diretor David Worth, que confirmou algumas informações que eu pesquisei sobre o filme. Nesse vídeo, é claro que você também vai ver curiosidades, alguns erros das gravações, como o ator Muhammad Michael Kisi se transformou no misterioso vilão Tong Po, e as últimas informações sobre uma possível continuação direta do primeiro filme, com os principais atores do original. Segundo o produtor Mark DeSalle, a ideia de Kickboxer nasceu quando ele leu um artigo sobre lutas de Muay Thai no Wall Street Journal. Ele disse que tinha algo sobre lutadores de Bangkok que usavam resina e vidro quebrado em seus punhos. Uma ideia que pareceu legal para um filme. Mas a primeira versão do roteiro não agradou muito não. Pelos relatos do roteirista Sheldon Lettich e do ator Muhammad Michael Kisi, a história já começava com uma luta entre o herói e o vilão, que acabava sendo desclassificado. Furioso, Tom Po, que inicialmente não era chamado de Tong, e sim Tom mesmo, vai até a casa do Kurt para se vingar. Em certo momento, ele vê um vulto abrindo a porta e dá um chute, sem saber que era a mãe do personagem do Van Damme, que acabava morrendo. Pois é. Tem gente que conta outra versão não muito melhor, que o vilão invadia a casa, brigava com o herói, o Kurt se abaixava na hora do chute e a velhinha levava a pior do mesmo jeito. E claro que depois disso, o protagonista ia pra Tailândia pra vingar a morte da mãe. O roteirista Sheldon Lettich foi chamado pra dar um jeito na história e trocou a mãe pelo irmão, que na versão final acabaria numa cadeira de rodas depois de uma luta. Também foi Lettich que incluiu o personagem Taylor, inspirado no fato de que existiam muitos veteranos do Vietnã vivendo na Tailândia na época, mas o escritor teve divergências com o produtor Mark DeSalle e acabou saindo do projeto. A princípio, Van Damme não aceitou protagonizar o filme e Jeff Speakman chegou a ser escolhido para o papel de Kurt Sloan. Dizem que Chuck Norris também estava interessado em entrar na disputa. Quanto ao vilão, embora algumas fontes digam que a produção procurava um oriental alto, Harold Diamond chegou perto de interpretar Tom Po. Para quem não reconheceu, ele é o ator que luta com Stallone no início de Rambo 3. Mas tudo mudou quando Van Damme aceitou fazer o filme. Ele ainda levou o amigo de infância Michael Kisi até o produtor Mark DeSalle como sugestão para interpretar Tom Po. Kisi raspou a cabeça e passou por um processo de maquiagem que deixava ele com traços asiáticos. Dizem que, em um primeiro momento, Mark DeSalle aprovou ele sem reconhecer o ator. Mas Kisi não gostava do nome do personagem, que para ele lembrava Tom e Jerry. Sugeriu então que fosse chamado de Tong Po, da forma que a gente conhece. O diretor de fotografia de O Grande Dragão Branco, David Worth, queria dirigir o filme e chegou a trabalhar vários meses como voluntário até ser contratado. Embora seja um fã do perfeccionista Stanley Kubrick, Worth é o tipo de cineasta que trabalha rápido, assim como Clint Eastwood, com quem ele fez parcerias. Em Kickboxer, Worth aparece nos créditos como co-diretor, ao lado do produtor Mark DeSalle. Os dois também fazem pequenas participações no filme, mas David Worth questiona essa divisão de créditos de direção. Por e-mail, eu perguntei se ele reconhecia, na versão final do filme, alguma cena adicional filmada pelo produtor. Worth disse que ele mesmo fez o storyboard de todo o roteiro, poliu e fez o setup de cada cena, bem como entregou o seu corte do diretor no prazo. Afirmou que DeSalle não fez cenas adicionais e então decidiu, entre aspas, compartilhar o crédito dele de diretor. Vale lembrar que, se a gente ignorar Kickboxer, DeSalle só dirigiu o filme A Arma Perfeita, enquanto David Worth tem um vasto currículo com dezenas de filmes. Eu perguntei também sobre outra polêmica dos créditos de Kickboxer, que foi não terem incluído o nome de Michael Kisi como Tong Po. Em vez disso, o que aparece no texto final é Tong Po como ele mesmo, como se fosse um lutador real. O cineasta disse que foi o produtor que achou que isso era uma boa ideia. Obviamente, o ator não gostou, mas depois disse que entendeu que a intenção era aumentar o mistério em torno do vilão. Kisi falou em entrevistas que o principal motivo de ter aceitado participar de Kickboxer 2, a continuação que foi feita sem o Van Damme, foi que o nome dele finalmente apareceria nos créditos. Embora a história de Kickboxer transcorra na Tailândia, cerca de 75% do filme foi gravado em Hong Kong. Foi lá que eles construíram, por exemplo, a casa do mestre Xian. Muitas cenas passadas na Tailândia foram filmadas pelo David Worth ainda durante a pré-produção, quando a equipe procurava locações para o filme. Mas as imagens do treinamento na Cidade de Pedra foram feitas
cenas durante a produção mesmo. Pra bela cena da silhueta no nascer do sol, a equipe de filmagem teve que se posicionar por volta das 4 horas da manhã. Mas essa com certeza não é a única sequência memorável do filme. Quem não se lembra, por exemplo, da cena dos chutes na árvore, ou da apresentação do vilão Tong Po chutando um pilar como se fosse um saco de areia. Pra cena da palmeira, o diretor confirmou pro painel nerd que o tronco foi preparado com um acolchoamento na parte de dentro. Assim o Van Damme podia chutar com segurança. Eu já tinha visto ele dizer que usaram cabos pra puxar a árvore e dá a impressão de que ela foi derrubada com os chutes. Uma curiosidade sobre o treinamento é que o momento em que o herói foge de um cachorro foi inspirado em um fato da vida do Van Damme. Ele disse que teve um treinador meio louco que pedia pra ele vestir uma proteção, depois soltava o cão em cima dele. Took my arm, my legs and tried to put me down, and that's how he trained me sometimes. Já pra primeira cena do Tong Po, o ator Michael Kissy disse que pediu que fizessem um pilar arredondado, mas isso levaria um tempo a mais que a produção não tinha, então prepararam um retangular revestido de gesso. Efeitos sonoros na pós-produção ajudariam a fazer os chutes parecerem muito mais fortes, mas ainda que o pilar tenha sido preparado para não machucar, o ator sentia dor quando acertava na quina e teve que colocar gelo na perna entre cada tomada. E aí, essas informações valem o seu like? Quanto mais pessoas interagirem com o vídeo, mais a plataforma entende a relevância desse tipo de conteúdo. Se você quiser deixar um comentário, mesmo que seja bem curto, também ajuda bastante. Mas vamos voltar pro vídeo. Bom, eu tava falando das dores do Michael Kissy, né? O ator também admitiu que às vezes o Van Damme realmente acertava ele, como nesse chute, por exemplo. Mas justificou isso como resultado do cansaço do astro. O intérprete do vilão também foi atingido pelo ator e campeão de kickbox Denis Alexio. Um chute no peito escorregou no suor e o pé acabou batendo na garganta do Kissy. Mas aconteceu também um acidente que foi bem mais leve. Filmando a luta final, teve uma hora em que o ator percebeu que a plateia começou a rir. Só depois que ele foi perceber que o rabo de cavalo dele tinha caído no chão. Outro momento divertido, claro, é aquele em que o personagem do Van Damme faz a dancinha bêbado, a pedido do seu mestre. A essa altura, você deve saber que o astro tem um passado ligado à dança, então não mostrou nenhuma inibição na hora de exibir sua habilidade no gingado. Você pôde definir o que ia fazer? Eu defini, sabe? Eu adoro dançar, eu acho legal. Dizem que Van Damme, nos bastidores, não era fácil de lidar. Jean-Claude was not easy. He was still volatile. Mas o diretor diz que entendeu que era pelo estresse do treinamento intenso e do jejum que ele fazia para ficar bem na tela. O ator também gostava de se envolver em tudo. Van Damme ajudou na história, fez as coreografias e ganhou até um crédito como diretor das cenas de luta. David Worth afirma que foi ele quem dirigiu, iluminou e colocou as câmeras, mas admitiu que na hora da coreografia deixava essa parte pro astro. A luta final foi filmada no mesmo estúdio do Comitê de Dragão Branco, alterado para parecer um lugar diferente. O momento em que os lutadores passam resina e vidro nas mãos, na verdade, foi feito com cola e pedaços de plástico. A tanga dos personagens teria sido inspirada no Tarzan, de Johnny Weissmuller. Como eu costumo fazer nesses vídeos, eu também selecionei alguns erros para mostrar para você. Na luta com Tong Po, o irmão do herói é atingido nas costas e fica paralisado da cintura para baixo. Pouco depois, quando ninguém tinha encostado na maca ainda, ele já mexe um pouco o pé. Eu tô prolongando a cena para você ver melhor. Quando é colocado numa van, na hora que a porta é abaixada, ele visivelmente dá uma puxadinha nos pés para não ser atingido. Mas o pior é no final, quando ele distribui socos nos vilões. Aqui, o ator esquece de vez a paralisia e dá praticamente uma sambadinha. Falando em esquecer de ficar parado, essa aqui não é bem um erro, dá para relevar, mas segundos depois de ficar inconsciente na briga com o herói, pouco antes da mudança de ângulo, Tong Po mexe a cabeça. Vai ver que tava só fingindo pra apanhar menos. Um pouco antes, durante a luta, a tatuagem do vilão aparece do lado oposto, indicando que usaram uma imagem invertida na montagem da cena. E quando Tong Po tá do lado de fora do ringue e é atingido com um chute, por um instante ele surge dentro do ringue e depois fora de novo. Outro detalhe estranho dessa luta final é que, repara só,
Mesmo atingido duramente no rosto pelos punhos do vilão, cheios de cacos de vidro, o rosto do herói parece estar só levemente manchado de sangue. Mas essa é a magia do cinema, né? Faz parte da diversão. Nada disso tira o brilho do filme, que foi um sucesso. Custou $1,5 milhão e arrecadou praticamente 10 vezes esse valor nas bilheterias. Também foi bem sucedido em home video, na época em fitas VHS. Até agora gerou 4 sequências sem o Van Damme, uma refilmagem e uma continuação desse remake. Mas David Worth tem um projeto interessante de fazer uma continuação direta com os principais atores do primeiro filme, ignorando todas as produções que vieram depois. A ideia é mostrar como anda a vida de personagens como Kurt Sloan e Tong Po algumas décadas depois do original. Eu perguntei como anda esse projeto e o diretor disse que eles estão no processo de captar o dinheiro necessário e que planejam fazer o filme em 2024. A gente torce para que tudo dê certo e que seja uma bela homenagem a um dos filmes mais populares do Van Damme. Se você quiser apoiar o canal, é só anotar essa chave que tá aí na sua tela. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!